1400 AM. Voltamos a apresentar Mulher Brasileira. 9h30 no Rio. Olha, gente, eu conversei com a pedagoga Marisa Baumbar e ela vem trazendo dicas para vocês lidarem melhor com crianças e adolescentes nessa época aí de pandemia e não ficar com os cabelos em pé. Vamos conferir então a entrevista? Programa Mulher Brasileira. Entrevista. A quarentena pode não estar sendo uma tarefa fácil para muitas famílias. Com as medidas de prevenção ao coronavírus, fomos obrigados a ficar em casa. E isso pode aumentar o nível de estresse, principalmente com relação às crianças. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a pedagoga e analista comportamental, Marisa Baumbar. Marisa, muito bom dia para você. Oi, bom dia, Dani, bom dia aos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esses temas tão importantes para a nossa vida. Sempre bom contar com você aqui no programa. Bem, Marisa, nessa época que a gente está vivendo de distanciamento social, qual é o impacto da convivência familiar na relação pais e filhos? O impacto da convivência familiar, mais intensa nesse momento de distanciamento social na relação entre pais e filhos, ela deveria ser o mais positivo possível. O ideal que a gente tivesse esses relacionamentos mais estreitados, que os pais tivessem mais intimidade com os filhos e os filhos mais intimidade com seus pais, que eles se conhecessem mais, que conhecessem a história dos seus pais, que os pais observassem melhor as características dos seus filhos. Eu acho que isso pode ser muito positivo, mas a gente entende também que o isolamento, o afastamento das atividades ditas normais, que a gente tinha até então, ela pode causar um efeito até reverso, porque na primeira semana parece que é um feriadão, parece que você está de férias. Conforme as semanas vão passando, a gente vai começando a perceber que os ânimos eles vão mudando. Sai a euforia, parece que a ficha caiu, depois entra um pouco de depressão e os comportamentos vão se alterando também, principalmente aí de crianças e adolescentes que vão ficando estressados de estar convivendo num espaço muito fechado. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter muito cuidado, porque o impacto ele pode vir a ser negativo se os pais não estiverem mantendo esse processo, segurando um pouco mais esse processo, porque cabe aí ao adulto estar organizando essas questões e estar entendendo esses momentos muito mais do que as crianças e os próprios adolescentes. Então, fica essa dica, a gente, enquanto adulto, enquanto pais, enquanto responsáveis, nós precisamos ter um pouco mais de pé no chão e tentar manter o equilíbrio dentro das nossas famílias. A gente sabe que muitas famílias delegam à escola algumas funções que são de responsabilidade dos pais. Mas o que eles devem fazer para assumir esse papel durante a quarentena? Hoje muito tem se falado, já não só hoje, mas já há algum tempo a gente tem falado dessa questão da escola estar sobrecarregada com algumas funções que são inerentes à família, ou pelo menos deveriam ser inerentes à família. A família acabou ao longo do tempo, por conta dessa necessidade, de todo mundo ter que sair, da mulher, precisar sair, vir para o mercado de trabalho. Então a gente vai delegando um pouco mais para a escola, que é o lugar ali que a gente entende como educação. O que é importante é que a gente aproveite esse tempo para resgatar aquilo que é dado à família. Ou seja, ensinar e educar. A questão da aplicação de conteúdos, ela é sim na escola, mas a questão de você passar os valores de uma pessoa, de uma família, quais são os aspectos que a gente precisa ter mais valorizado enquanto sociedade, enquanto pessoas, aproveitar esse momento para que se resgate isso e que isso não seja só durante a quarentena.
E esse é um presente que a família ganha. Então, é um momento que, enquanto pais, a gente pode parar para refletir e ver o que é necessário, como que é necessário retomar a educação dos nossos filhos e não terceirizá-las para a escola, ou para associações, ou para a própria televisão, ou para o próprio celular. Então, o que eles precisam fazer? Precisam assumir esta responsabilidade uma vez por todas e começar a trabalhar isso com seus filhos. Marisa, nesse período está todo mundo muito ligado nos noticiários. Como é que a gente pode conversar com as crianças sobre o que está acontecendo? Realmente está todo mundo muito ligado aí nos noticiários. Se a gente for deixar a televisão ligada durante todo o dia, a gente vai ver inúmeras informações. Então, o que a gente precisa fazer? Essa primeira dica é válida para todos. Eu acho que a gente precisa definir o horário de noticiário. Acho que a gente não tem que ficar assistindo aquilo o tempo inteiro. Então, a gente precisa filtrar isso. Então, é necessário que a gente converse com eles, explique, mas sem pânico. Então, para isso, primeiro nós precisamos não entrarmos em pânico, para que eles possam perceber que sim, é uma situação diferente, tem um risco, mas que existem umas possibilidades da gente realizar alguns cuidados para que a gente se resguarde. E esses cuidados, eles precisam estar bem claros, para que eles possam, inclusive, exercê-los. Chamem eles para a responsabilidade. Todos nós somos corresponsáveis, adultos, adolescentes, crianças. Quando a gente esconde informação, é muito pior, porque eles vão entender que não fazem parte desse processo, que a família não entende como capaz, como corresponsável. Mostrem para eles a situação e o que é necessário ser feito e escutem. Ouçam as sugestões deles, permitam que a família seja um local onde eles tirem as suas dúvidas. E você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa estar ali disponível para que ele pergunte a você e vocês juntos, se você não souber a resposta, vocês juntos pesquisarem para isso. Sem as aulas presenciais, a criança pode achar que está de férias. O que fazer para que elas não percam a rotina e o pique da sala de aula? Ter o mesmo pique da sala de aula vai ser muito difícil. A criança pode estar achando que esse período é um período de férias, né? Eu não estou indo para a escola e tal. Então, as escolas particulares, as escolas públicas, algumas redes já estão trabalhando com isso. Elas já criaram aí alguns sistemas de aulas online, atividades, enfim. Então, assim, independente se a escola já organizou a questão das aulas ou não, é necessário que a família defina uma rotina de atividades para aquelas crianças. Essas atividades precisam incluir estudo, lazer, organização, a limpeza, né, da casa, dos espaços. E aí, dentro da questão do estudo, organizar um cronograma de estudos. Então, assim, vão criar atividades de revisão, vão se criar atividades novas, seguindo o material didático da própria escola. A gente entende que nem todos os conceitos os pais estão preparados para passar para os seus filhos. Senta junto, quando não sabe, começa a estudar junto, você já passou por aquilo ali. Então, relembra alguma coisa, tem alguns sistemas que estão abrindo nas suas plataformas de forma gratuita e tem outros sistemas pagos. E aí, gente, em casas que são um pouco menores e que você não tem muito espaço, você tem que organizar isso para que todo mundo tenha uma atividade. Então, por isso que é importante definir uma rotina de atividades, porque enquanto a criança está ali estudando, você tem que definir as atividades dos outros, porque não adianta um tá vendo televisão e o outro tá tentando estudar. Não, naquele momento, todo mundo dentro da casa precisa ter atividades mais leves, atividades que se concentram mais. Então, ter esse cuidado para que o estudo avance. Marisa, você que tem muita experiência nessa área da pedagogia, você pode passar para os pais dicas de atividades que podem ser feitas em família? Quem mora em casa e tem um terreno que possa sair, ok, aproveita esses espaços, vai fazer algumas brincadeiras, joga uma bola, pique-pega, algumas coisas desse tipo. Mas, se você não tem, seu espaço é limitado, de repente vamos resgatar essa questão dos jogos de tabuleiro. Pode criar uma lista de desafios. O desafio da semana é ficar o menor número possível de horas ali na rede social, enfim. Contação de histórias da família. Então, os pais contando suas histórias de quando eram crianças. Encenar
Livros, uma atividade excelente essa, porque a criança está interpretando aquela história. Olha, uma outra atividade que é muito legal, a cozinha criativa, né? Trazer a criança para a cozinha. A criança gosta de cozinhar. Essas são algumas sugestões, existem inúmeras, né? Que cada família crie a sua atividade diferenciada, que ela possa adaptar conforme a sua realidade. É importante que os pais possam criar um ambiente mais leve e as crianças também possam lidar melhor com essa quarentena. Marisa, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Mulher Brasileira. Gostaria de deixar um contato para os nossos ouvintes? Obrigada, Dani. Super agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Quero deixar aqui o meu telefone, o WhatsApp, 2199-754-8613, ou mesmo procurar aí nas redes sociais, coach.marisabaumba, ou o grupo, né, exclusivo aí para Conversa com Pais, no Facebook, Conversa com Pais. Muito obrigada. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Mulher Brasileira. Comunicando, Dani Lapidos.